Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa com você muito importante. Irmãos, às vezes a gente vai andando, né? Ainda mais eu que tenho oportunidade, às vezes está num local, às vezes está em outro local, a gente vai andando e a gente vai observando. E às vezes coisas simples, fundamentais, o povo de Deus não tem guardado ou não tem sido orientado, né? Eu até conversei com um amigo, eu falei, rapaz, isso é uma coisa que todo mundo deveria saber, né? Mas às vezes é aquele negócio, ou a pessoa não guarda, ou ela não é ensinada. E são coisas simples, são coisas básicas do Evangelho. A Bíblia mostra uma coisa muito importante. Mateus capítulo 5, vamos ver do versículo 33 em diante. Mateus capítulo 5, versículo 33. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. 5:33 em diante. Por quê, pastor? Presta atenção, irmão. Você tem que ter um entendimento que eu tenho procurado passar para você há bastante tempo. Existiu o período dos profetas, irmãos. Deus falava por meio dos profetas e trazia orientação por meio dos profetas. Está compreendendo? Existiu o período da lei de Moisés. Deus tratava com as pessoas mediante a lei de Moisés, orientava mediante a lei de Moisés. Em Jesus Cristo, cumpriu-se tudo que os profetas declararam e cumpriu-se a lei de Moisés. Está compreendendo, sim ou não? Em Cristo Jesus cumpriu-se a lei dos profetas, cumpriu-se tudo que os profetas disseram e cumpriu-se a lei de Moisés. Em Cristo Jesus. Está compreendendo, sim ou não? Então presta atenção. A partir do momento que se muda o sacerdote, a Bíblia diz, muda-se também a lei. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Está entendendo? Então, nós temos um novo sumo sacerdote. Tem o sacerdote e tem o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o sacerdote dos sacerdotes. O Senhor Jesus é o novo sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então quer dizer que em Jesus, cumpriu-se tudo que os profetas disseram e tudo que Moisés diz, a lei de Moisés. Tiago 1,25, na linguagem de hoje, deixa eu te mostrar. Tudo isso para nós entrarmos ali em Mateus 5,38, tá bom? Então presta atenção, mudou-se o sacerdócio, é necessário também que se mude as leis. Então quer dizer, mudou o sacerdócio? Mudou. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote hoje. Está compreendendo, sim ou não? Então presta atenção, o Evangelho é a lei. Então qual é a lei que nós estamos debaixo dela hoje? Do Evangelho. A lei é o Evangelho. Pode deixar. A lei é o Evangelho. Vai lá para o teu lugar. A lei é o Evangelho. Está compreendendo, sim ou não? Então quer dizer, hoje eu tenho que ser regido por essa lei. Eu tenho que estar debaixo dessa lei, que é o Evangelho. Está entendendo, sim ou não? O Evangelho é a lei perfeita. E essa lei perfeita, ela veio para quê? Para me dar liberdade. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade veio para me dar liberdade. Por quê, pastor? Agora eu não sou mais escravo do pecado. Agora a morte não tem mais domínio sobre mim. Agora o mundo das trevas não tem poder mais sobre mim. Por quê? Porque o Evangelho, que é a lei perfeita, ela veio para me dar liberdade. Eu não sou mais escravo das trevas.
O pecado não tem mais poder sobre mim. O diabo pode me oferecer o pecado, mas o pecado não tem poder de me controlar. Basta que eu não o aceite. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então veio para dar liberdade. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. É para dar liberdade. O Evangelho é a lei da liberdade. Eu não estou preso mais, repito, ao pecado. Eu não estou preso, o pecado não tem poder sobre mim. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela só pôde me mostrar a diferença do certo e do errado. Mas ela não me deu poder para resistir ao pecado. Ela só me mostrou a diferença do certo e do errado. Agora, o Evangelho é uma lei que me dá liberdade. Eu estou livre. Eu não tenho condições. O pecado não tem mais condições de me subjugar. Se a pessoa cometer pecado, ela cometeu o pecado porque ela escolheu cometer pecado. E não porque ela foi forçada a cometer pecado. Está compreendendo, sim ou não? É uma questão de escolha. Não porque ela foi forçada a cometer pecado. Por quê? Porque o Evangelho trouxe essa liberdade para ela, né? O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, tem que examinar bem e não pode esquecer, mas põe em prática, tem que colocar em prática. Não adianta só ter conhecimento sem prática, tem que colocar em prática. Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Fechando aqui o raciocínio, para você entender. Teve um período que o povo era regido pelos profetas. Deus falava com os profetas e os profetas falavam com o povo. Está compreendendo, sim ou não? Teve um outro período que o povo era controlado, vamos dizer assim, orientado pela lei de Moisés. Quando Cristo chegou, tudo que os profetas declararam e tudo que a lei de Moisés declarou, cumpriu-se em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo foi transmitido o Evangelho, uma nova lei, uma lei que nos dá liberdade. Amém? Deu para entender, sim ou não? Glória a Deus. Então vamos dar uma observada um pouquinho nessa lei. Mateus 5:38. Almeida, revista e corrigida. Mateus 5:38. Perdão, é isso mesmo, 5:38. Eu tinha falado 33, né? Mas é 38. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Essa lei era de quem? Moisés. Olho por olho, dente por dente, pastor, sim. Matou minha mãe? Mato a tua. Lá naquela época não tinha carro, né? Mas roubou meu carro? Roubo o teu. Quebrou meu dedo? Eu quebro o teu. Machucou meu olho? Eu machuco o teu olho. Ou seja, do mesmo jeito que eu medisse, eu seria medido. Era olho por olho, dente por dente. Está compreendendo? A lei de Jesus Cristo. 9. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Aqui no caso, corrigindo para você, não é propriamente ao mal que eu não vou resistir. Eu não vou resistir àquela pessoa que me faz o mal. Está compreendendo, sim ou não? Ao homem mau, a pessoa má, eu não devo resistir. Que significa o quê, pastor? Eu não devo retribuir ela, resistir nesse sentido. Eu não devo retribuir a ela a maldade que ela fez comigo. Ou seja, não é mais olho por olho. Você fez mal para mim, eu faço mal para você. Não, não. Eu não devo mais retribuir a essa pessoa a maldade que ela fez comigo. Pagar na mesma moeda. Você compreende, sim ou não? É o que ele está explicando. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal. Mas, se qualquer te bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. É uma linguagem figurada, não é literalmente. Você veio e me deu um tapa, aí eu... Ai, doeu, hein? Agora pode bater aqui. Não é nada disso. Você fez algo para mim que doeu, que me machucou, que me feriu, que me prejudicou. Eu não vou retribuir agora da mesma maneira que você. Eu vou te retribuir com o bem. Então isso é dar a outra face. Você está compreendendo? A pessoa fez mal para você, a pessoa te prejudicou,
você está ajudando ela. É isso aí. Essa é a outra face. É a face de quem pertence a Deus. Você está entendendo ou não? Você não vai retribuir conforme ela fez. Isso é a lei de Jesus Cristo. É a lei de Jesus Cristo. Mas a pessoa me prejudicou, pastor. A pessoa falou contra mim. A pessoa me arrumou um problema grande. Prejudicou minha família. Eu vou deixar por isso mesmo, pastor? Sim. Você vai deixar por isso mesmo. Por quê, pastor? Porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Não é você que vai resolver isso daí. Se a pessoa não se arrepender, ela vai prestar conta a Deus. É ela e Deus. É Deus quem vai resolver com ela. A tua parte é fazer o bem para aquele que te fez o mal. Por quê, pastor? Porque essa é a lei de Jesus Cristo. Isso é dar a outra face. Você está entendendo, sim ou não? E nós temos que aprender a fazer isso. Pastor, mas isso não é uma coisa simples. Mas eu não te disse que é uma coisa simples. Eu disse para você que é algo que tem que ser feito. Se nós pertencemos a Deus, nós temos que nos comportar como tal. Se Ele está dizendo que é assim que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que fazer. Para isso meu coração tem que mudar, pastor. Exatamente. E ele vai mudar com o relacionamento com Deus. Ele transforma o teu coração. Ele transforma a tua mente. Ele transforma o teu ser. Está entendendo, sim ou não? Olha lá. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Ou seja, você fica irritado, você fica bravo, você fica chateado, momentaneamente você dá lugar à ira, normal, natural, mas não busca vingança. Não. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Coloca na linguagem de hoje. Meus queridos irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Nunca. Não, mas uma hora eu pego essa pessoa na curva. Nunca. Não, mas pastor, não posso deixar por isso mesmo. Eu não tenho sangue de barata. Realmente eu não tenho sangue de barata. Eu tenho sangue de Jesus Cristo que me lavou de todo o pecado. Coloca dentro de você. Nunca, meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Nunca. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem deu, é com Ele. É com Ele. Não é comigo, não é com você. Mas pastor, a pessoa me defamou. Não retribua ela da maneira que ela fez a você. Essa maldade que ela fez a você, você esquece. Deixa para lá. Perdoa. A ela você faça o bem. A ela você faça o bem. Por quê? Essa é a lei de Jesus Cristo. A ela você faz o bem. Você não vai fazer o mal que ela fez para você. Você faz o bem. Às vezes tem até oportunidade. Tem até ocasião. Quando eu tinha 19 anos, eu comprei minha primeira casa própria. No interior de São Paulo. Numa cidade chamada São José do Rio Preto. Estou tentando lembrar o nome do bairro aqui, esqueci o nome do bairro, mas daqui a pouco eu acabo lembrando. Minha esposa já lembrou. Caique era o nome do bairro. E eu fui chamado para o evangelho. Eu lembro quando eu comprei aquela casa, eu catei a chave, eu entrei, a minha esposa, a casa, abrimos a porta, a casa vazia, né? E nós dobramos o joelho, eu falei, Deus, obrigado Senhor, em nome de Jesus, eu nunca mais saio daqui, obrigado pela casa que o Senhor me deu, e tal, e felicidade, alegria, demos uma ajeitadinha a mais, mobiliamos a casa, e tal, e eu me envolvi com a obra de Deus, acho que eu morei lá 2 anos, se eu não me engano, e eu me envolvi com a obra de Deus, e me mudei de lá para uma cidade próxima, chamada Votuporanga. E eu lembro que eu cheguei na nossa igreja, na nossa regional, presta atenção, deixa o celular para o lado, depois você olha o celular. Eu lembro que eu cheguei na nossa sede regional, e eu fui conversar com o pastor, ele me chamou, o líder me chamou. Eu falou, Júnior, vem cá. Eu falei, pois não, pastor. Ele falou, Júnior,
a tua casa, já alugou? Eu falei, não, ainda não aluguei não, pastor. Ele falou, você não quer dar ela para um irmão nosso morar? Eu falei, pastor, tudo bem. Só que eu pagava a prestação daquela casa. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei para ele, pastor, só para não ficar na palavra, a gente faz um contrato, ele paga lá algo simbólico. Algo simbólico. Eu falei, a prestação da casa, vamos supor, era uma casa popular, vamos supor que a prestação da casa fosse R$100. Quem é que aluga uma casa hoje por R$100? Ninguém. Então é só algo simbólico. Eu falei, ele vai pagando, vai deixando em ordem. Tá bom? Tá bom então. Então tá. Aí veio, me abraçou, obrigado, irmão. Ô irmão, obrigado. Amém. Só que o seguinte, irmão, eu assinei um contrato com a CDHU, na época, que era o órgão do governo, a qual eu tinha comprado, por onde eu tinha comprado essa casa. No contrato, rezava o seguinte, que eu não poderia vender e nem alugar, a não ser que eu mudasse de cidade. Então, se eu comprovasse uma mudança de cidade, eu poderia alugar ou vender. Está compreendendo? Sim ou não? Rezava no contrato. E acabou no fim que eu não fiz o contrato com o rapaz, ficou na palavra, na confiança, porque irmão é irmão. Sim ou não? Eu presumo que você, como você presume que eu, nós andamos de acordo com o que diz a palavra. E palavra de quem pertence a Deus vale mais que qualquer contrato assinado, registrado e outra coisa mais. Por quê? Porque a palavra de quem pertence a Deus é sim, não, é não. Ou seja, a palavra de quem pertence a Deus, pelo menos é isso que a lei de Jesus Cristo declara. É isso que a lei de Jesus Cristo manda. A palavra de quem pertence a Deus não volta atrás. Deu a palavra, deu a palavra. Está compreendendo, sim ou não? Aí o rapaz me vai na CDHU e reivindica a casa, porque ele diz que eu tinha abandonado a casa. Olha que coisa séria, irmão. Ele diz que eu tinha abandonado a casa. E eu recebo lá uma carta da CDHU, dizendo como o senhor abandonou a casa. Não vou falar o nome do cara aqui não, porque eu estou gravando. Como o senhor abandonou a casa, porque o nome dele me veio inteirinho na cabeça. Como o senhor abandonou a casa, nós vamos transferir o direito de propriedade a fulano de tal. Falei, meu Deus. Eu catei quando eu li. O que você acha que eu senti? Ira. Não foi tristeza não. Ira. Vontade de ir atrás, catar o peão, falar, vou mostrar para você o que é ser homem. Sério, pastor? Sério. Você está achando que eu sou diferente de você? Eu sou homem que nem você. Se você beliscar aqui, dói, ó. Aqui, ó, coça. Igualzinho você. Sou homem que nem você. A diferença que pode existir, que eu espero que não exista, é observar e respeitar o que está escrito. É você vencer a si mesmo. Deixar de lado o que você sente, deixar de lado a tua vontade, para fazer o que Deus declarou, o que a lei de Jesus Cristo manda. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E o que eu fiz? Falei, quer saber? Mais tem Deus para me dar. Falei, deixa para lá. Mas o diabo, ele não perde a oportunidade. Estou eu parado na porta da igreja, olhando para a rua. Movimento passando. De repente, está vindo um carro. A igreja era bem na esquina. De repente, está vindo um carro. O carro quebrou. Parou. E eu ali. Quem desce do carro? Estou falando, eu estou aqui diante do Espírito Santo. Não. Quem desce do carro? O cidadão. Eu olhei. Quando ele me viu, fez assim, ó. O que o senhor fez, pastor? Corri para dentro. Eu percebi que aquilo ali era uma armadilha do diabo para mim ir lá e fazer aquilo que eu quis fazer quando eu
li o contrato. Irmão, você não pode fazer com uma pessoa a maldade que ela fez com você. Você faz o bem. Aí eu orei por ele. Só para resumir, eu creio que uns 4 anos depois, a casa voltou para mim, cheia de dívida, que ele não pagou nada. Aí a dívida eles vieram cobrar de mim. Eu falei, mas não transferiram? Aí a dívida vieram cobrar de mim. Eu vendi a casa, paguei a dívida, ainda fiquei com dinheiro bom ainda. Só para você entender. Mas por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes a pessoa ela faz algo que realmente, se você olhar, te dá até direito de agir naturalmente. Mas nós não somos pessoas naturais. Nós não somos pessoas naturais. Deixa na mão de Deus. Nós vamos colocar em prática o que a palavra de Deus declara, o que a palavra de Deus determina. E a palavra de Deus, ela diz o que lá em Mateus 5, 39? Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A pessoa fez mal, pastor, faz o bem. Ore por ela. Se ela estiver numa situação que necessite estender a mão, estenda a mão para ela. Isso é dar a outra face. Essa é a lei de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Então nós não podemos dar atenção à nossa carne. Nós não podemos dar atenção aos nossos sentimentos. Nós temos que colocar em prática o que a palavra diz. Amém? Olha o 40. E ao que pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Por que eu conto umas histórias igual eu contei agora para você? Para você ter um entendimento mais claro. Para você entender a maneira de colocar em prática a palavra de Deus. Eu me lembro que, só para você entender aqui, esse versículo aqui, ó. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Eu lembro que eu comprei um carro de uma pessoa conhecida, amiga. Acertamos o preço, paguei o carro. Ele tinha que levar o carro para mim, no local onde eu estava. A viagem, por exemplo, ficaria em R$1.000, ida e volta. Ele falou, vamos dividir a despesa, senão eu não ganho nada. O senhor paga a ida, eu pago a volta. Tudo bem, justo. Afinal de contas, eu estou poupando o trabalho de ir buscar. Justo, tudo bem. Eu estava em viagem, no dia que o carro chegou. Um amigo que estava lá recebeu para mim o carro, colocou na minha garagem e tal. Quando eu cheguei, fui, olhei o carro, bonito, legal, tudo em ordem, estava faltando uma peça. Essa peça custava aí uma média de uns R$1.200. Falei, está faltando uma peça. Por quê? Porque esse carro ele tinha uma proteção antifurto nas rodas, porque teve um período que o pessoal estava roubando muito roda de carro e tal, então tinha uma proteção antifurto, e tinha uma chave específica para poder tirar, ou seja, se furasse um pneu, não ter como tirar, precisava daquela chave específica, e aquela chave específica custava aí, numa concessionária, uns R$1.200. Aí eu liguei para o cidadão, falei, veio faltando a chave tal. O cidadão já começou a ficar bravo, já quis brigar. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu falei o seguinte, lembrei dessa palavra, falei, deixa para lá. Mas pastor, você vai tomar prejuízo? Uma alma vale mais que qualquer prejuízo que você possa achar que você está tomando. Você está compreendendo? Deixa para lá. Por quê, pastor? É o que quiser pleitear. Pleitear o que quer? Brigar, discutir. Pleitear, tirar-te a vestimenta. Larga-lhe também a capa. Deixa para lá. Ah, pastor, mas eu sou bobo. Se praticar a palavra de Deus e ser bobo, eu quero ser o mais bobo de todos, irmão. Eu quero praticar o que Deus manda. Nós temos que olhar para a lei de Jesus Cristo, porque nós não vivemos aqui apenas. Tem uma eternidade pela frente. E o que eu faço aqui, o que eu vivo aqui, vai refletir pela eternidade. Você está compreendendo? E você acha que vale a pena uma pessoa ir para o inferno por causa de uma peça de um carro?
Você acha que vale a pena a pessoa ir para o inferno porque ela pegou R$ 500 de você e não pagou? Você teve como prejuízo? Você acha que vale a pena a pessoa ir para o inferno por causa de uma coisa natural, material? Então você não entendeu ainda o que é o amor de Deus. Por mais que a pessoa tenha causado um dano a você, despreze o dano e guarde a palavra, perdoe, releve. Por quê, pastor? Porque essa é a lei de Jesus Cristo, é assim que Deus quer que você se comporte. Está compreendendo? Sim ou não? 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. O meu horário de trabalho era das 8 às 6. Meu patrão pedia para ficar um pouquinho mais. Eu ficava até fechar. A pessoa quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. E às vezes nós não vemos isso nem na obra de Deus. Tem que limpar a igreja? Se a Maria não ajudar, não vou não. Não, se a Maria não ajudar, eu vou lá limpar. Mas pastor, o certo é todo mundo ajudar? É. Todo mundo ajudar, é o correto, é o combinado. Mas sempre tem aquela pessoa que não tem palavra, fazer o quê? Sempre tem aquela pessoa que não está transformada, fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai se complicar com Deus por causa do comportamento dos outros? Você não deve. Você não deve morrer, se envenenar com o veneno dos outros. É o que a pessoa tem para dar. Eu tenho Jesus Cristo, então eu vou dar Jesus Cristo. Eu vou fazer. Não importa se a pessoa faz ou não faz. Por quê? Porque eu sirvo a Jesus Cristo. Lembrei do pastor Jaime de Amorim Campos. Ele era obreiro. E acabou o culto. Ele era auxiliar com vários outros auxiliares. E está lá o pastor no escritório, está todo mundo arrumando, limpando, organizando, tal. Ele fazia parte daquele grupo, estava lá limpando, organizando também. Aí o pastor, pessoal, boa noite, fica com Deus, tal, e saiu. Todo mundo largou a vassoura. E ele continuou. Aí o cara falou, Jaime. Ele, oi. Jaime, o pastor já foi embora. Ele falou, mas Jesus não foi não. Continuou. Porque ele estava fazendo para Jesus. Faça para Jesus. Viva para Jesus. Se comporte pensando em Jesus. Fale pensando em Jesus. Sinta pensando em Jesus, ou seja, a palavra de Deus. Amém, pessoal? Está entendendo sim ou não? Olha o 42. Dá a quem te pedir. Irmão, dá a quem te pedir, irmão. É óbvio, toda vez que eu falo isso, é lógico, irmão, nós temos que ser mansos como a pomba. Mas a Bíblia também diz que eu tenho que ser esperto como a serpente. É lógico, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que analisar. E perceber que tem aquela pessoa que muitas vezes, ela percebeu o meu bom coração, percebeu a minha generosidade, e ela vai querer tirar vantagem. Então é lógico que eu tenho que prestar atenção nisso e perceber isso. Está compreendendo, sim ou não? Não tem aquela pessoa que toda vez que te procura quer te dar uma facada? Tudo bem, Maria? Tudo bem? Faz tempo que a gente se fala. Como é que estão as crianças? Tá tudo bem. Maria, não dá para você me arrumar? Aí te esquece por 1 ano. Maria, tudo bem? O Joaquim já foi para a faculdade? Foi, está tudo bem. Então, Maria, não dá para você me arrumar? Então, tem aquela pessoa que sempre quer tirar vantagem. Mas, fora isso, irmão, preste atenção no que está escrito. Dá a quem te pedir. Dá a quem te pedir. Dá, irmão. Lá no livro de Atos está escrito, melhor posição está aquele que dá, que aquele que recebe. Eu sempre oro a Deus, eu quero sempre estar na melhor posição, na boa posição. Olha lá, tenho-vos mostrado tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa, são palavras do Senhor Jesus, lei de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar, do que receber. Irmão, eu quero ter 10 mil para te dar, e não quero precisar de 100 seu, porque, irmão, se eu estiver precisando de 100 reais, irmão, eu estou, desculpe a expressão, estou lascado, hein? Meu Deus do céu, estou precisando de 100 reais, 100 reais, você faz o que com 100 reais? Você não faz nada,
Vai na padaria, eu quero ver se você compra, você e sua mulher junto, você e ela, vai você e ela. Eu quero ver se você come 2 pedaços de pizza cada um, toma um refrigerante cada um, eu quero ver se com R$100 você consegue pagar. Não serve para nada. Vai no mercado. Vai no mercado, quero ver o que você faz com R$100. Eu quero ver o que você faz com R$100. Quero ver você comprar um básico. Um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de açúcar. Você está compreendendo? Uma lata de óleo, um saco de café. Quero ver você comprar o básico com R$100. O cara te voltar 30 de troco. Ô, irmão, não serve para nada. Não dá para nada. Você sai de casa com R$100 à noite, você volta com 200, não é isso? Então, melhor a posição está aquele que dá, irmão. Volta lá. Dá a quem te pedir. É lógico que eu não vou dar aquilo que eu não tenho, né, irmão? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas se não, irmão, presta atenção nisso. Dá a quem te pedir. E não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ô pastor, como é que faz? A pessoa vem pedir emprestado, não se desvie não. Repito, lógico, presta atenção naquela pessoa que quer se aproveitar de você, tem que analisar. Mas, irmão, às vezes não é. Imaginou? Você tem criança pequena em casa, está faltando botijão de gás, e você precisa que alguém lhe empreste para comprar um botijão de gás. Está amarrado, pastor. É miséria, está amarrado mesmo. Mas só que tem pessoas que infelizmente às vezes estão nessa situação. Às vezes estão precisando de ajuda. Irmão, eu sou sincero com você, eu nunca empresto dinheiro para ninguém. Não, pastor, não, eu já dou logo de uma vez. Pastor, dá para conversar com o senhor depois do culto? Estou atendendo ninguém hoje. Irmão, já dou de uma vez, por quê? Porque não vai ajudar ela. Não vai ajudar ela a emprestar, porque ela vai ter que me pagar. Então já ajuda de verdade. Faz alguma coisa que vai fazer diferença para a vida da pessoa. Trate a pessoa como você gostaria que tratassem você. Que tratassem você. Lógico, repito, observando sempre aquele que muitas vezes quer tirar vantagem. Não deixa tirar vantagem de você. Você é de Jesus, você não pode ser bobo. Não pode deixar tirar vantagem de você. Está compreendendo? Essa parte eu vejo gente fazendo assim, ó. Mas a parte de dar eu não vejo ninguém fazendo assim, ó. Irmão, aprenda. É dando que se recebe. É lei da semeadura. E eu não estou falando de obra de Deus não, irmão. Estou falando do nosso dia a dia, da nossa vida. Das pessoas que cruzam o nosso caminho. Está entendendo, irmão? É coisa séria. Segue, 43. Ouviste o que foi dito. Amarás ao teu próximo. E aborrecerás o teu inimigo. Irmão, presta atenção. Naquela época, a coisa era física. Aqui, para você entender melhor, o Senhor Deus está falando que você deve amar a pessoa que se coloca na posição de tua inimiga. Às vezes no local do trabalho tem aquela pessoa que se coloca na posição de tua inimiga. Ela vira e mexe, está tentando te prejudicar. Vira e mexe, está tentando te prejudicar. Ela está se colocando na posição de tua inimiga. O Senhor Deus disse que você deve amar ela. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Segue. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. A pessoa que se coloca na posição de inimiga, ame ela. A Bíblia diz que não há maior amor do que esse, dar a sua vida pelo seu semelhante. O que significa amar essa pessoa então, pastor? Dar a sua vida por ela. Vou me matar por ela, pastor? Não. Quando você está orando por alguém, você está dando a sua vida. Você está dando do seu tempo, você está dando a sua vida. Quando você abre um jejum em favor daquela pessoa, você está dando a sua vida, você está amando aquela pessoa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Quantas vezes você tem feito isso? Aquela pessoa se colocou como a tua inimiga. Aí você chega para Jesus, Senhor, a tua palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Eu quero colocar aqui a Magali diante do Senhor. Meu Deus, o diabo tem usado a Magali e ela tem se colocado na posição de minha inimiga. Só que ela não é minha inimiga, meu inimigo é o ser que está usando ela. Pai, eu quero abençoar a vida da Magali.
Deus, eu estou abrindo um jejum agora de 48 horas em favor da vida da Magali. Onde houver o mal na vida dela, meu Deus, eu quero que o Senhor livre ela. O pastor está amarrado. Pastor, não, irmão, é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. E muitas vezes, nós não somos ensinados a esse tipo de comportamento. E mais, muitas vezes somos ensinados, porque é o comportamento correto, é o que tem que ser feito. Você está compreendendo? Mas só que não praticamos. Não colocamos em prática. Aí a Magali, tomara que quebra o dedo, tomara que fica lá não sei o quê, tomara que aconteça isso, aquilo com ela, tomara que ela seja mandada embora, aí eu me livro dessa praga. Não, irmão, não é isso que Deus nos ensina, não é esse o comportamento que temos que ter. Ele está mandando amar, a pessoa que se coloca na posição de inimiga. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Você viu o que a irmã Joaquina falou do Senhor? Falou isso. Essa pessoa que veio trazer que a irmã Joaquina falou de mim, ela vai falar de você amanhã depois, viu? Por quê, pastor? Ela tem um espírito da língua grande, o espírito da língua de gravata. Ela é fofoqueira. Repreenda ela. Fala, ó, vamos fazer o seguinte, a Bíblia diz que nós não podemos ser maldizentes. Mas é a Maria que falou. Vamos orar pela Maria. E é o que você devia ter feito. Em vez de trazer para mim, você já devia ter orado por ela. Talvez a Maria está com um momento de fraqueza, talvez a Maria está com algum problema, por isso que a Maria falou. Mas eu vou abençoar a Maria em nome de Jesus. A Maria é boa pessoa. Ou seja, a Maria falou mal de mim, mas eu falei bem da Maria. É o que Deus está mandando. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que os maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam. Faz o bem, mas a pessoa me odeia, pastor, faz o bem para ela. Ela te odeia, faz o bem para ela. Faz o mal não. Deus está mandando fazer o bem para aquele que te odeia. Por quê, pastor? Fazer o bem para quem gosta de mim é fácil. A pessoa gosta de mim, me trata bem. Para mim fazer o bem para ela, que dificuldade eu vou ter? Nenhuma. O Senhor Deus está mandando eu me vencer. Aquele que me vê como mal, aquele que me trata mal, aquele que me odeia, a esse eu faço bem. A esse eu bendigo, a esse eu oro, a esse eu ajudo. Sem me esquecer de fazer o bem para quem me faz o bem também, né? Porque tem gente que é assim, ela despreza quem faz o bem, quem é fiel, quem é amigo, entendeu? E fica dando moral só para quem não é. Não, eu não posso esquecer de quem me faz o bem também não. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Tem que ter equilíbrio. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelo que vos maltrato e vos... Está se sentindo maltratado por mim? Ore por mim. Está se sentindo perseguido por mim? Ore por mim. Em vez de você ficar com um bico desse tamanho, ficar com mágoa, chateado, coloque em prática a palavra. E tem muitas coisas que Deus permite acontecer, justamente para que nós aprendamos a nos vencer. A Bíblia diz que Deus deixou o povo, os inimigos no meio do povo de Deus, para que eles aprendessem a lutar, para que eles aprendessem a guerrear. Eles não tinham o hábito de guerrear, eles não tinham o hábito de lutar. Deus permitiu que os inimigos permanecessem. Não tirou não, deixou lá, para que eles pudessem aprender a lutar. Muitas vezes Deus permite, até deixa aquela pessoa com aquele comportamento lá, para me ensinar a colocar em prática a palavra dele, a respeitar a palavra dele. Que isso, pastor? É sério, meu irmão. Não é brincadeira não. Nós temos que aprender a respeitar a palavra de Deus. Daqui a pouquinho ela coloca o versículo aí para não ficar na minha palavra. Versículo 45, deixa eu correr aqui por causa do horário. Tudo isso que eu te expliquei, do 38 para cá, o Senhor Deus diz que nós temos que colocar em prática. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a sua chuva desça sobre o justo e injusto. Quer ser filho de Deus? Eu quero. Então se comporte como Ele. Se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que me comportar como Ele. Ele faz com que o sol dele venha sobre o bom e sobre o mal. A chuva dele venha sobre o justo e injusto. Então eu tenho que tratar a pessoa, mesmo que ela me trata mal, eu tenho que tratá-la bem. Mesmo que ela se coloque como minha inimiga, eu tenho que ajudar ela. Você está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Olha o versículo seguinte. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Faz da mesma maneira.
Os religiosos, publicanos, é símbolo de religiosos, fazem a mesma coisa. Não. 47. E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Segue. Sede vós perfeitos, irmão, nós temos que ser perfeitos. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está. Eu tenho que ser perfeito, do mesmo jeitinho que meu Pai eu tenho que ser. Tem como eu ser perfeito, pastor? Deus não ia mandar você ser perfeito se não tivesse como. Qual a maneira que eu sou perfeito, então, pastor? Quando eu estou na palavra, porque ela é perfeita. Então, se eu estou na palavra, eu sou perfeito também. O meu comportamento tem que ser segundo a palavra. Aí eu vou estar na posição de quem é perfeito também. Amém, pessoal? Amém. Irmão, guarda no teu coração. Estamos debaixo da lei de Jesus Cristo. Nós temos que respeitar a palavra de Deus. Não adianta ter conhecimento, irmão, e não colocar em prática. Conhece? Conheço. Pratica. Conhece? Conheço. Vive. Está compreendendo? Uma outra coisa aqui, Mateus 5,33, deixa eu te mostrar. Outra assim eu visto que foi dito aos antigos: não perjurarás. O que é perjurar? Jurar falso. Mas cumprirás os teus juramentos. O juramento podia ser falso. Tinha que ser, ou seja, fez o juramento, tinha que cumprir o juramento. Isso eram os antigos, né, pastor? Eram os antigos. Ou seja, lei de quem? Lei de quem? De Moisés. Olha o 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, jureis. Não pode jurar mais, pastor? Não. De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Segue. Nem pela terra, porque é os cabelos seus. O que é isso, pastor? É onde Deus repousa o pé dele. É isso que quer dizer. A terra é o local onde Deus repousa o pé dele. Nem por Jerusalém. Esse Jerusalém aqui não é essa que você conhece geograficamente falando, é a Nova Jerusalém. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. É a Nova Jerusalém, a cidade do grande rei. Segue. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco. Você não tem. Se Deus falar agora, cortar o teu fôlego agora, você morre agora. Deus corta o fôlego, você fala, não vou morrer, não adianta. Vou ficar 30 anos aqui segurando o fôlego, mas não morro. Se ele cortar o teu fôlego, você morre. Se ele cortar meu fôlego, eu caio aqui agora. Acabou. Acabou. E por mais resistente, hoje, essa semana eu fiz um teste, eu e um amigo meu. O meu pulmão é de quem tem 20 anos de idade. Irmão, então eu tenho um pulmão forte, né? Tenho. Então é o seguinte, Deus resolveu cortar meu ar. Vou segurar aqui 10 minutos. 5 minutos, irmão. Já tenho danos cerebrais irreversíveis. 5 minutos sem ar, eu tenho danos cerebrais irreversíveis. Ou seja, eu não tenho controle de mim mesmo. Você não tem o controle de si mesmo. Está compreendendo, sim ou não? Nós pertencemos a Ele, o controle é dele. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou... Segue, 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Satanás está no meio. E vera e mexe, você vê um crente. Não, eu juro. Crente não jura, irmão. É um modo de falar, pastor. Então tem que mudar o teu modo de falar. As pessoas em Portugal não falam como falam aqui. O modo de falar é outro. Por quê? Porque elas são portuguesas. As pessoas na Inglaterra não falam como falam aqui. Por quê? Porque elas são inglesas. As pessoas na América não falam como falam aqui. Porque elas são americanas. Se eu pertenço ao reino de Deus, eu falo como se fala no reino de Deus. Está compreendendo, sim ou não? A não ser que eu não pertença ao reino de Deus. Eu pertenço, então eu falo como se fala no reino de Deus. Se eu fosse morador do Reino Unido, eu falaria como se fala no Reino Unido. Está compreendendo o que eu estou falando ou não? Os meus costumes seriam de quem mora no Reino Unido. Se eu sou do reino de Jesus, eu falo conforme se fala no reino de Jesus. Eu me comporto conforme tem que se comportar quem pertence ao reino de Jesus. Por quê? Porque eu sou do reino de Jesus. Pertenço a Ele. Amém, pessoal? Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar?
Fique de pé, por favor. Você que está em casa, ande segundo o reino que você vive. Qual o reino que você pertence? Ande segundo o reino que você pertence, perdão. Qual o reino que você pertence? Ande segundo o reino que você pertence. Qual o reino que você pertence? Ao reino das trevas? Ao reino da luz? Pastor, eu pertenço da luz, então ande como tal. Se comporte como tal. Amém? A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Ou seja, eu sou de Deus, viva inteiramente para Deus. Se eu sou do mundo, então vou viver como o mundo vive. E vou ter a recompensa que as pessoas do mundo terão. Não, eu sou de Deus, pastor, então eu vou viver segundo a palavra de Deus e eu quero a recompensa que a palavra de Deus me garante. Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.